Meus irmãos, deixa-me fazer uma pergunta um bocadinho constrangedora. Quantos aqui alguma vez já cuscaram a correspondência alheia? Talvez quando eram mais pequenos, encontraram lá uma carta e abriram para ver. Não? Eu já. Eu quando era criança, eu não conseguia ver a correspondência dos meus pais, que eu lá logo ia abrir. Vai que é um cartão de crédito. Eu não adiantava de nada, não é? Mas ainda mesmo eu queria abrir. É curioso. Quem já fez isso sabe que uma coisa que nós não temos é tempo. É ler rápido e devolver, não é? Porque, afinal de contas, estamos a cuscar a correspondência alheia. A verdade é que nós, ao longo de um ano inteiro, andamos a cuscar a correspondência alheia aqui. É verdade. Paulo escreveu uma carta a Timóteo e nós ficamos o ano inteiro a olhar para ela. Não foi rápido, pois não. Foi literalmente um ano todo. Mas chegamos ao fim. Enfim, chegamos ao fim. E eu desafio os irmãos a abrirem 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21. São os dois últimos. E vamos mesmo terminar essa série de estudos sobre a carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21. Diz assim a tradução que tenho em mãos. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas, e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui um pequeno trecho da Tua palavra lido, e eu quero Te pedir, ó Deus, que fale através de mim a Tua igreja nessa manhã, e que não seja a minha incapacidade humana, Senhor, um limitador para aquilo que Tu queres fazer, em nome de Jesus. Amém. Permita-me literalmente começar do fim. Eu não quero que ninguém sinta-se culpado por ter cuscado essa correspondência. Reparem o que diz a última frase que nós lemos. A graça seja... Eu não sou um expert em português, mas acho que convosco não é para uma pessoa só, pois não? Seria consigo, contigo. Convosco, ele está mesmo a pôr no plural. É verdade, essa carta foi escrita para Timóteo, mas para ser lida na igreja. A verdade é que quando Paulo escreveu, desde o início, o objetivo era esse. Era que Timóteo recebesse a carta, lesse a carta e depois desse a ler a igreja. Portanto, está tudo bem, não cometemos nenhum pecado aqui, hoje, não é? As cartas que buscamos lá atrás talvez seja. Mas de facto, irmãos, essa carta tem muito a nos dizer. Foi escrita há quase 2000 anos atrás, mas quantos ensinamentos tiramos ao longo desse ano? E eu queria que os irmãos tentassem recordar um bocadinho daquilo que já passou até aqui, antes de olharmos esses últimos 2 versículos. Bem, a verdade é que, se nós olhássemos para o capítulo 1, nós vamos ver como Paulo começa por afirmar que o ensino de Jesus, ele não deve servir para dividir a igreja, que era o que estava a acontecer, não é? Os falsos mestres andavam a dividir a igreja. E Paulo diz, não. Olha, no versículo 5 ele vai dizer que o ensino de Jesus, ele vai resultar de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé genuína. E ele vai unir a igreja, não separar. Então, nós aqui frisamos e lembramos a ideia de que o que nós estudamos, o que é pregado e o que nós fazemos deve de facto unir a igreja, não separá-la. Se nós estamos a fazer algo que está a separar a igreja, alto lá, tem algo de errado. Depois, se nós avançarmos um bocadinho mais, nós vamos ver ainda no capítulo 1, a lei versus a graça. Paulo vai começar a falar como ele considera-se o principal pecador nos versos 14 e 15 e vai dizer que ele foi alcançado pela graça de Deus. Dando-nos aqui um outro ensinamento que aprendemos muito bem ao longo desse ano. Nenhum de nós é pecador demais para ser alcançado pela graça de Deus. Todos nós pecamos e por isso fomos separados dessa graça, mas a graça ainda assim nos alcança. No verso 17,
do capítulo 1 ainda, Paulo vai fazer o primeiro de 3 poemas. Eu não sei se os irmãos deram conta disso ao longo do ano, mas 3 poemas ligam as secções desta carta. O versículo 17 vai dizer: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todo sempre. Amém. O capítulo 2 vai começar com um desafio. Ele desafia a mantermos uma vida de oração. Na verdade, ele desafia mesmo a igreja a ter uma vida regular de oração. E nesse aspecto, irmãos, permitam-me, eu acho que a nossa igreja até que tem ido benzinho ultimamente. Eu não sei se os irmãos já deram conta do que é o nosso calendário de oração nessa igreja. Mas graças a Deus, nós temos reuniões de oração às quartas-feiras. As senhoras da nossa igreja reúnem-se todas as terças-feiras e têm um tempo de oração. Nós temos mensalmente um relógio de oração de 12 horas. Nós temos a oração pelos filhos e netos, uma vez por mês. Graças a Deus, irmãos. Eu precisava mesmo dizer isso. Enquanto um dos pastores dessa igreja, eu estou muito feliz por essas iniciativas. E eu sei, não dá para estar em todas, irmãos. Nem toda a gente consegue ajustar as agendas. Mas faça o que puder para estar nelas, porque de facto são momentos incríveis, onde nós apresentamos a Deus aquilo que sentimos e Deus assim vai nos respondendo. Voltando à carta, nos versos 9 a 15 ainda, do capítulo 2, Paulo vai falar sobre os deveres da mulher cristã. E aqui permitam-me dar graças a Deus, porque nessa pregação não fui eu a pregar. Foi a minha esposa Thaís quem falou sobre esse texto no Dia das Mães. Não sei quem se lembra, mas graças a Deus foi ela. Mas de facto nós ali aprendemos o valor que Cristo dá às mulheres, ao contrário do que muitos pensam. Depois, saltando para o capítulo 3, ele dedica o capítulo todo para falar a liderança. A quem muito é dado, muito é cobrado. E de facto, durante todo esse capítulo, ele vai falar para pastores e diáconos. Ele vai dizer sobre qual deveria ser o perfil, sobre como eles deveriam lidar e vai instruir ali. O capítulo 4, bem, ele vai falar sobre a apostasia. A apostasia, nesse caso, é dizendo como as pessoas abandonam a sua fé, como elas renegam a sua fé e como Timóteo deveria lidar com isso. E ele dá uma instrução muito simples, e nós falamos muito sobre isso recentemente, e daí para frente a carta vai falar sempre. Mantendo a sã doutrina. Nós não precisamos inventar a roda. Ela já foi inventada, só precisamos usá-la. E na prática é mesmo isso. Nós não precisamos fazer nada novo. Podemos mudar a roupagem, mas o Evangelho e a sua essência não muda. Então, mantendo a sã doutrina, nós vamos conseguir abandonar a apostasia. Depois, chegamos ao capítulo 5, que vai servir para dizer ao jovem Timóteo sobre como lidar com os diferentes grupos dentro de uma igreja. E sim, irmãos, há diferentes grupos na igreja. Não estamos a falar de panelinhas, estamos a falar de grupos. Eu ainda hoje na classe de integração eu dizia: irmãos, querem fazer panelinhas na igreja? Tudo bem, desde que façam a comida e tragam para mim dessas panelinhas, eu aceito. Não temos panelas aqui, está bem? Vamos tentar evitar ao todo. Vamos apenas fazer grupos de trabalho e de interesse, não mais que isso. E Paulo vai dizer, olha, há muitos grupos. Você tem que saber lidar com os jovens, com os idosos, com as jovens, com as mulheres idosas, com as viúvas. Depois ele vai dizer sobre como o Timóteo deveria liderar e corrigir a liderança de uma forma exemplar. E até sinto dor de cabeça ao lembrar de quando foi essa pregação, mas de facto, tudo em amor. O capítulo 6, que é o último capítulo dessa carta, começa um bocado curioso, a falar a escravos. Mas sim, no contexto da altura, os escravos eram uma realidade social e os escravos também foram alcançados pela graça de Deus. E Timóteo deveria aconselhá-los sobre como eles iriam lidar também com a sua nova vida em Cristo, apesar da sua condição humana de serem escravos. Depois, a partir do verso 3, vai ter uma série de conselhos importantes que Paulo resolve dar a Timóteo antes de encerrar a carta, culminando no conselho de guardar o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus Cristo, versículo 14.
Fechando com o terceiro do último poema dessa carta, versículo 16. Ao único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver, a ele seja honra para sempre. Amém. Bem, depois dele fazer tudo isso e passar todos esses ensinamentos, ele vai fechar a carta. E eu acho curioso a forma como ele escolhe para começar as duas últimas frases dessa carta. Ele diz: Timóteo, guarda o depósito. Alguém sabe o que é um depósito? Isso, agora mais alto. O que é um depósito? É um dinheiro para reservar para a compra de alguma coisa, ok? Mais. Qualquer coisa que está guardada. Qualquer coisa que está guardada. Um recipiente para guardar. Eu, quando vou ao banco e levo dinheiro, eu faço um depósito, não é? Eu entrego ao banco o dinheirinho e fica lá. Ok. Será que Paulo está a dizer das finanças de Timóteo agora? Nos últimos 2 versículos ele está virado para aí a dizer: epá, já agora. Será que é isso? Está protegido. Onde coloca as suas emoções, o seu pensamento. Sabem, quando eu vou ao banco, levo um dinheiro e faço um depósito, de quem é o dinheiro? Meu ou do banco? É meu. Quem guarda? Por quê? Porque eu confiei no banco para guardar o meu dinheiro. Não é isso? Não é do banco. É meu. Mas eu confiei no banco e disse: guarda para mim. Eu confio ao banco o bem que eu tenho, e a isso chama-se depósito. E Timóteo está a dizer, olha, e Paulo está a dizer a Timóteo: olha, presta atenção, eu acabei de te confiar algo muito importante, e tu tens que guardar. Guarda o depósito. Protege isso, porque não é teu. Nem é meu. São as palavras que trazem vida eterna. Todos esses ensinamentos que nós ficamos o ano inteiro a olhar são um verdadeiro tesouro. E Paulo está a dizer: guarda isso. Protege isso. E aí sim, põe a tua confiança onde deve. Não tenta fiar em ti mesmo. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós damos com a cara na parede ou com os burros na água, como se diz no Brasil, porque confiamos em nós mesmos. E Paulo começa por dizer: guarda o depósito. Tu aprendeste ao longo do ano, e meus irmãos, estivemos um ano inteiro aqui a olhar para essa carta, semana após semana, a cantar hinos que falavam sobre isso, a ler, a estudar. Para quê? Para depois chegarmos a casa e dizer: epá, foi giro. E aquela parte eu nunca tinha pensado, que fixe. Meus irmãos, se nós não guardarmos o depósito, se nós não tivermos a plena convicção de tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós vimos, se isso não fizer mudanças reais na nossa vida, foi uma grande perda de tempo. Timóteo, guarda o depósito. Como um administrador fiel. Não cabe a ti inventar. Não cabe a ti esticar. Nem podes reduzir. Já imaginaram que era entregar ao banco 1000 euros e quando eu fosse lá levantar, eles diziam: epá, agora só tem 900, desculpa lá. É que eu precisei de 100. Não pode ser, não é? Pois. Eu sempre digo isso e insisto.
não é fast food. O Evangelho não é chegar ao McDonald's e dizer, epá, eu quero 100 pickles, se faz favor. É tudo ou nada. O depósito é completo. O que nós aprendemos, gostemos ou não gostemos, é para viver. Tudo ou nada. Por isso que durante esse ano tinha alguns textos que eu não queria pregar. Mas precisei o fazer. Porque é um depósito. E a gente precisa guardar. Se o que nós fazemos aqui for só mais um culto, só mais uma pregação, só mais um momento, não falo de nada. Temos a chance de ter em nós o maior de todos os tesouros. Lembram o que diz 2 Coríntios 4:7? Nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Meus irmãos, eu não sou digno de ter o Evangelho em mim. Eu não sou digno de ter um microfone e anunciar o Evangelho. Eu sou só um vaso de barro. Mas é exatamente esse tesouro em vaso de barro que faz a excelência do poder ser de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Em nós, através de nós, apesar de nós. Nós temos o maior de todos os tesouros. E quando tu olhares para a tua vida e pensares, epá, mas será que é para mim? Eu digo-te, é para ti. Porque quando tu és fraco, aí é que tu ficas forte, quando tu colocas a tua confiança em Deus. Guarda o depósito. Viva de maneira condigna para dar glória a Deus. Nós temos que lutar para viver as nossas vidas de maneira que o Deus da palavra e a palavra de Deus estejam presentes a cada segundo da nossa vida. Isso é guardar o depósito. Mas esse não é o único conselho que Paulo dá a Timóteo. Ele diz, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. E depois, qual é o segundo conselho que está aí? Evita falatórios inúteis. Gosto tanto dessa tradução. É mesmo isso. Há uma tradução que vai dizer, tendo horror aos clamores vãos e profanos. Lembram-se para que Timóteo foi enviado e por que Paulo escreveu essa carta já agora? Quem andou aqui o ano todo? Foi que uma carta enviada para a casa de Timóteo para ele saber e viver a vida dele? Não. Como é que foi? Lembram-se? Timóteo ia assumir um cargo. Ele ia pastorear o quê? Qual igreja? Éfeso. Éfeso era talvez a mais importante igreja daquela região naquele momento histórico. E uma igreja que estava a ser tomada por falsos ensinos, falsos mestres. E eles andavam com uns falatórios esquisitos. E durante toda essa carta, Paulo foi alertando a Timóteo sobre como ele devia lidar com essas pessoas, como ele deveria corrigi-las, e agora ele diz, já agora, não cai no mesmo erro que eles. Já viram alguém que é o sujo falando do mal lavado? É mais ou menos por aí. Ele diz, Timóteo, não te deixa contaminar. Meus irmãos, permitam-me pedir, não vos deixem contaminar. Há uma frase no Brasil que é, se não pode com eles, junte-se a eles. Essa frase nem sempre é verdade. O problema é que nós nos juntamos. O problema é que nós cansamos de tentar combater certas coisas e dizemos, epá, vai ser sempre assim, e a gente se junta aos outros. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmãos, não. Por favor, não. Guarda o depósito. Evita as conversas profanas. Evita ser influenciado. Tem horror a isso. Foge disso. Não deixa te contaminar. A todo custo, evita os falatórios inúteis.
Isso é uma perda de tempo. A sirene do bombeiro diz que eu tenho que avançar e terminar. O terceiro e último conselho que tem aí, qual é? Evita o quê? A minha tradução diz: evita as contradições do saber, ou as objeções que falsamente se chamam conhecimento. Bem, só para efeito dos irmãos perceberem, a palavra conhecimento é a mesma palavra ciência, do grego gnosis. Lembram-se de uma seita chamada, de uma heresia espalhada chamada gnosticismo? Okay? Que era aquela ideia de que Jesus, afinal, não era bem o Salvador, que a ciência tinha ali um conhecimento oculto, e pelo conhecimento é que nós seríamos salvos, e na verdade só afastava as pessoas do verdadeiro conhecimento, que é a palavra de Deus. A igreja de Éfeso era um dos ninhos onde isso estava a crescer. E Paulo está a dizer, olha, cuidado com isso também. Muitas letras às vezes confundem. E meus irmãos, eu volto a dizer o que eu digo sempre na classe de integração. No essencial, a unidade. No não essencial, a diversidade. Vamos parar de ter discussões tolas. Vamos parar de discutir, epá, mas como é que é? A gente vai passar os 1000 anos na terra, ou os 1000 anos é no céu, ou a gente tem a tribulação antes, durante, depois. Mas pastor, explica-me lá como é que é isso. A gente escolhe ou é Deus que nos escolhe? É predestinação ou... Irmãos, que diferença faz isso? Isso é mesmo essencial para a tua salvação? Guarda o depósito. Larga essas ciências que não valem muito. E atenção, não estou a dizer que tu não podes estudar e não deves, muito pelo contrário, é saudável. Agora para de discutir isso. Não faz sentido. É só perda de tempo. Quem esteve aqui no meu concílio pastoral? Tiveste, não foi, Júlio? Não era uma pergunta, mas sim. Quem esteve aqui no meu conselho pastoral, se calhar vai se lembrar que durante 2 ou 3 vezes me fizeram uma pergunta que eu me recusei a responder. Eu disse, desculpa, isso não é relevante, eu não vou responder, eu não vou me posicionar porque eu não preciso. Eu não preciso me posicionar. Se eu sou arminiano, se eu sou calvinista, eu sou de Jesus. Meus irmãos, vamos focar no que importa. Parem com essas coisas, por favor. Parece um bando de crianças a quererem discutir para mostrar quem sabe mais. Não faça isso. Fuja daquilo que te afasta de Jesus, porque o conhecimento verdadeiro é aquele que te aproxima de Jesus, não que te afasta dele. Quando entendermos isso, esses 3 conselhos, nós vamos perceber o que é viver a graça de Jesus. E é mesmo esse o meu desejo para a Igreja Batista de Alcobaça. Quando eu e o pastor Alberto começamos a planear esse ano e o que iríamos estudar, e ele propôs a carta de Paulo a Timóteo, eu confesso que eu não imaginei que seria tão rico o ensinamento que teríamos. Mas de facto, irmãos, temos tanto a aprender. Guarda o depósito naquilo que realmente pode fazer. Não depende de mim, depende de Deus. Nós vamos terminar esse ato de culto cantando mais uma vez a canção que cantamos no início. Não é o que está no boletim. Vamos cantar a primeira canção que cantamos. E vamos terminar mesmo dizendo: não depende de mim. Eu sei que a fidelidade do Senhor é que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que eu só vou experimentar essa verdadeira paz devido a quem Ele é. Por isso eu vou pôr o meu depósito na rocha eterna. Por isso eu vou pôr o meu depósito
naquele que tudo pode fazer. Eu vou pôr o meu depósito, porque eu sei em quem tenho crido, e vou construir a minha casa sobre a rocha. Vamos juntos ficar de pé e cantar essa canção.